Falamos então ao vivo da sede do Clube Xadrez Online, aqui em São Sebastião do Paraíso, e também em Brasília, onde está o árbitro nacional Antônio Bento. O Bento, mais uma vez, nos dá a honra de fazer uma palestra online. Dessa vez vai ser uma palestra mais longa, de 2 horas, e no finalzinho também vocês vão fazer perguntas. Então, durante a palestra, pode deixar perguntas, mas nós só vamos ler essas perguntas ao final. Então, quando terminar toda a explanação do Bento, nós vamos entrar com as perguntas. Então, é um prazer muito grande tê-los aqui online. A gente agradece de novo, né, o Antônio Bento por dar mais essa contribuição ao xadrez brasileiro, falando um pouco dessa arte tão difícil que é a arbitragem. Esse vídeo está sendo gravado, depois nós vamos encaminhar a todos os que se inscreveram, se registraram para poder assistir a palestra, tanto os que estão online agora, quanto aqueles que não puderam estar online. Então, o Antônio Bento, acho que dispensa a apresentação, né, é uma figura extremamente conhecida, dedicada ao xadrez brasileiro, né, mas eu vou fazer uma pequena apresentação. Né, o Bento já foi presidente da CBX, atualmente ele exerce o cargo de vice-presidente técnico, ou seja, é alguém responsável, né, quando vocês realizam algum torneio, quando vocês jogam algum torneio, fazem algum curso de arbitragem, toda essa homologação é feita pelo Bento. E o Bento também tem um papel importante na arbitragem mundial, né, porque ele é um leque da FIDE e, inclusive, na tela aí está aparecendo, né, que ele é membro da comissão técnica da FIDE também. Então, é alguém assim com uma larga folha prestada ao xadrez brasileiro, né, que, especialmente nessa parte de arbitragem, de regulamentação de eventos, tem contribuído muito grande. Recentemente, ele esteve aqui em Minas Gerais, esse ano já veio 2 vezes até, mas semana passada esteve aqui na sede do xadrez em São Sebastião do Paraíso, e eu estava falando exatamente isso com ele, né? Que as outras áreas do xadrez brasileiro poderiam ter, digamos assim, a mesma organização, né, que ele conseguiu dar arbitragem. Se a gente observar, né, assim, tudo relacionado à arbitragem é muito bem organizado, como é que são os cursos, né, tem todo um padrão, né, que o Bento conseguiu dar a esse setor nosso, além de traduzir, né, quando saem as leis da FIDE, de adaptá-las, né, sempre quando tem os cursos, a última lei, né, que é dada nesses cursos, e o Bento que gentilmente faz a tradução. Bom, então é isso, né, sucesso aí para vocês. Eu vou ficar aqui também, né, assistindo, absorvendo mais conhecimento, que o Bento tem muita coisa para passar para a gente. Então, boa noite, Bento. Aí a palavra é com você. Boa noite, amigos. Vamos dar início à nossa palestra sobre o que aconteceu, o que mudou na lei do xadrez. Bem, vão ser comparadas as leis do xadrez aprovadas nos congressos de Dresden, na Alemanha, 2008, e Tallinn, Estônia, 2013. Onde aparece antes é sempre a lei anterior, tá? É a lei aprovada no 77º Congresso da FIDE, realizado em Dresden em novembro de 2008. E essa lei vigorou de julho de 2009 até 30 de junho de 2014. Atualmente está em vigor a lei aprovada no 84º Congresso de Tallinn, Estônia, de outubro de 2013. Ela está em vigor desde 1º de julho de 2014. Ela foi a mais profunda mudança na lei do xadrez desde que ocorreu no Congresso de Erevan, Armênia, em 1996. Com a popularização do rápido e do blitz muito grande que aconteceu depois de 2012, bem como o combate ao cheating, foram os principais pontos visados pelo Comitê de Regras da FIDE. Tá?
Então, vamos analisar agora, desde o prefácio, artigo por artigo. Tá? Então, a lei anterior, ela admitia que se fizesse a federação filiada tinha uma certa liberdade de inserir regras diferentes, desde que não conflitasse, limitasse ao território e não fosse válida para qualquer evento de rating ou título FIDE. Né? Atualmente é mais rigoroso. A condição necessária para uma partida de rating ser calculada pela FIDE é que o torneio deve ser jogado de acordo exatamente com a lei da FIDE. Tá? Não pode haver invenção. Tá? A FIDE, inclusive, ela recomenda que mesmo os eventos não válidos para rating FIDE, eles sejam jogados de acordo com as leis da FIDE. Tá? Então, isso significa que o organizador deve seguir a lei do xadrez, caso contrário, o torneio não será válido para rating FIDE. A FIDE não admite invenções, porque você criando regras diferentes, você mexe com a cabeça das crianças. As crianças na faixa de 8, 10 anos aprendem, por exemplo, uma informação diferente e depois aplicam aquilo e acabam tendo surpresa nos eventos. Né? Tá, então, inclusive até os eventos escolares, amistosos e tudo, eles pedem que sejam jogados de acordo com a lei da FIDE, seguindo rigorosamente a lei. Vamos ver o artigo 1.1, que antes era redigido de uma maneira que dava um pouco de confusão para os jogadores e organizadores sobre a questão de quem pode fazer um lance, quem pode fazer 2 lances. Todo jogo, o lance é feito por um lado e respondido pelo outro. Né? E o xadrez não é diferente. Né? Só que a redação era meio fraca, né? E despertava algumas dúvidas. Né? Agora não, eles fizeram uma alteração e colocam lá, o jogador com as peças brancas faz o movimento inicial, o jogador das pretas faz o próximo lance e depois jogam alternadamente. Tá? Então ficou bem mais clara a redação. Né? E é interessante que se usa essa linguagem coloquial de brancas e pretas quando estiver relatando qualquer caso de arbitragem. O artigo 3.7 é aquele sobre a promoção. Ele sofreu uma alteração que eles agora colocaram a casa de chegada, que é a casa atingida pelo peão, a última casa, em que ocorre a troca do peão pela peça promovida. Né? Eles chamam essa casa de chegada de casa de promoção. Então, o legislador ele reformulou essa redação, né, ressaltando a figura do jogador, que antes parecia que o peão é que jogava e o jogador só estava ali para movê-lo. Né? Era uma redação meio esquisita. Né? Agora a colocação está correta. Né? E outra questão também é que ressalta que a coroação do peão ocorre quando atinge a casa de chegada. É essa última casa chamada de promoção. O artigo 3.10a e b fala sobre lances legais. Tá? A definição antiga era um pouco
diferente da atual. Tá? Na atual, já cita os artigos relevantes que o lance legal tem de observar. São os artigos de 3.1 a 3.9. E o lance é ilegal quando falha ao satisfazer os requisitos acima mencionados. O interessante é que, anteriormente, não definia o lance ilegal, ele definia só o lance legal. Quer dizer, a gente chegava ao conceito de lance ilegal, mas não era expresso, era tácito, né? Era uma interpretação nossa, né? Agora eles definem o lance ilegal, que é aquele que é feito em desacordo com as regras descritas nos artigos 3.1 a 3.9. O 3.10 traz uma novidade, que é o da posição ilegal. É aquela posição que não pode ser alcançada mediante qualquer série de lances legais, né? Então, ele resulta de lances ilegais praticados pelo jogador. Exemplo de posição ilegal. O árbitro nota que 2 reis estão em xeque. Isso aí é uma posição ilegal. Que o árbitro está passando lá e vê, por exemplo, brancas com 2 bispos de diagonais brancas e os 8 peões ainda estão no tabuleiro. Então só pode ter acontecido uma série de lances ilegais para chegar a essa situação aí. O 4.2, que fala sobre a famosa adubação de peça, arrumação de peças, ele sofreu uma alteração. Somente o jogador que tem a vez de jogar pode ajustar peças. Antes ficou vago, porque não falava que o jogador que tem a vez pode ajustar, mas não ficou muito claro. Então, ocorriam, às vezes, situações em que o jogador está jogando e o adversário está ajustando peças também, né? Agora ficou evidente que somente pode ajustar peças quem tem a vez de jogar. É claro que o jogador ele quebra a concentração do adversário quando ajusta peças fora da sua vez de jogar. Quem não viu, deixou de ver um jogador que tira ciscos do tabuleiro. Esse daí está adubando peças, né? Na vez de jogar do adversário. O 4.3 é sobre a questão de tocar nas peças, né? Ele veio para corrigir problemas que estavam acontecendo nas arbitragens, quando o jogador esbarrava numa peça e o adversário queria que ele jogasse, obrigava o jogador, ou instava o jogador a jogar com aquela peça esbarrada. E agora a lei é bem clara que ela diz: toca com a intenção de mover ou capturar. Então, o jogador esbarrou, ele não está com a intenção de mover ou capturar. Ele esbarrou, pede desculpa, coloca a peça no lugar e joga e faz o seu lance. Tá? Então, o adágio peça tocada e peça jogada só é aplicado se o jogador toca no tabuleiro com a intenção de mover ou capturar. Se ele esbarrou ou derrubou uma peça, ele não está obrigado a jogar com essa peça. Bem, o 4.6 ele fala sobre promoção. E antes não havia previsão de retirar, por exemplo, o peão da penúltima
nem coroar, por exemplo, mediante captura. Então, eles agora estabelecem, né, que a promoção pode ser executada de várias maneiras. A primeira maneira é que o primeiro problema é que o peão não precisa ser levado até a casa de chegada. Tá? Você pode retirar o peão, pondo a nova peça de promoção, você pode retirar ele da penúltima, por exemplo, e colocar a peça promovida na última. E agora também está prevista a retirada de peça do oponente, que foi capturada via promoção. Quer dizer, um peão captura um bispo e promove a dama. Então a lei apresenta essas três alternativas de promoção que não estavam elencadas anteriormente. Vocês devem se lembrar que em 2009, a Confederação Brasileira de Xadrez editou o comunicado 43, e lá nós orientávamos os atos para considerar legal a promoção feita retirando o peão da penúltima. Por quê? Porque nos tabuleiros DGT sempre aceitou a retirada do peão na penúltima. Mas acontecia aqui no Brasil uma situação que os árbitros estavam considerando isso como um lance ilegal e prejudicando os jogadores. Né? O 6.2a é sobre o jogador fazer o lance no tabuleiro, né? Questão do acionamento do relógio e etc. Né? Então ele diz agora no 6.2a que o jogador deve acionar o seu relógio. Tá? Quando ele faz o lance e aciona o relógio. Isso completa o lance. E o lance está completo em várias situações, né? E agora esclarece que o jogador, se ele efetuou seu próximo lance, caso o lance prévio não tenha sido completado. Então, ele está completo a partir do momento, por exemplo, que você faz o sexto lance e o quinto foi feito sem acionamento do relógio. Tá? Então, eles fizeram a fusão dos artigos 6.2 e 6.7, e a nova redação ela enfatiza a necessidade do jogador acionar o relógio após efetuar o lance, sobretudo nos ritmos com incremento de tempo por lance. Se o jogador não acionar o relógio, ele vai deixar de ganhar o bônus. Né? E assim que o jogador fizer um lance, o anteriormente efetuado, como eu já frisei, sem o acionamento do relógio, estará formalmente completado. Isso aí acontece mais nas partidas de rápido e blitz. Tá? No pensado, não há problema que o jogador faz o lance, aciona o relógio, e o adversário espera ele fazer tudo isso. No rápido e blitz, os jogadores ligeirinhos, né, já querem responder antes de você acionar o relógio. Né? O 6.2c, ele regula uma questão que não estava bem regulada antes, que é a questão de acionar o relógio antes de fazer o lance, ou mesmo acionar o relógio sem fazer lance. E agora está entre as proibições. Tá? Você não pode acionar o relógio antes de fazer o lance ou acionar o relógio sem fazer lance. Né? Isso é importante porque há jogadores que costumam acionar o relógio até mesmo sem efetuar o lance, e isso cria sério problema nas partidas com incremento por lance efetuado.
como eu falei, ocorre com frequência nas competições de Rapid e Blitz. Felizmente, no pensado, não costuma acontecer. O 6.2D é sobre a questão de ajuste de peças no tabuleiro. Tá? Somente é permitido ajuste de peças no tabuleiro se efetuado pelo jogador cujo relógio estiver em andamento. Então isso aí complementa aquela norma anterior do artigo 4.2 que foi comentada ainda há pouco. Tá? Então, o jogador tem que estar na vez de jogar e tem que estar com o relógio em andamento para ele. O 6.2E, ele também sofreu uma alteração sobre ajuste de relógio, né? Por exemplo, há o caso de jogadores que precisam de um assistente para acionar o relógio, porque ele não pode acionar relógio por motivos religiosos, né? Então, chamam um assistente e o assistente é apresentado ao árbitro e começa e faz aquela tarefa de acionamento de relógio. Tá, mas nós não podemos, nós árbitros não podemos retirar tempo de jogadores que tenham colocado um assistente. Jogadores que tenham qualquer tipo de deficiência, né? Pode ser deficiência física, pode ser jogador cego também, tá? Nós árbitros não podemos tirar nenhum minuto do relógio desses jogadores. O 6.7 é aquele famoso artigo sobre a tolerância zero. Tá? Foi alterado agora que antes o jogador que chegasse atrasado, a sessão perdia a partida. Agora, a regra é que o organizador deve especificar um horário default no regulamento técnico do torneio. Ou seja, definir qual é o atraso tolerável que o jogador pode chegar lá atrasado e jogar, pode chegar num atraso de 1 hora ou meia hora. Isso tem que ser definido no regulamento técnico do torneio, tá? Então, inclusive foi colocado dessa maneira que qualquer jogador que chegar após o início da sessão perde a partida, a menos que o árbitro decida de outra forma, né? Caso não tenha colocado no regulamento técnico. Na lei que vigorou até 30/6 de 2014, era tolerância zero mesmo, né? O jogador chegava atrasado, perdia a partida, não podia reclamar, né? Agora fica a critério do organizador. Então, para isso, o organizador tem que estar atento e incluir no folder do torneio ou no regulamento técnico quanto tempo de atraso será tolerado. O 7.1, ele fala das irregularidades, tá? E eles aproveitaram para colocar nesses artigos, quando o jogador, por exemplo, derruba peças, e aí o árbitro vai lá e dá um tempo para o jogador, dá um tempo para o adversário, eles incluíram o direito de não mudar os tempos do relógio. Por quê? Porque estava acontecendo muito problema em torneios de rápido e de blitz, principalmente,
dos bônus gerarem atrasos nas rodadas e, com isso, o calendário do torneio não era seguido à risca, né? Então, os organizadores têm de sempre lembrar os árbitros que ficar atento para isso. Se começar a dar muito tempo para jogadores que derrubam peças, fazem de propósito às vezes, porque querem prorrogar lá a partida, né? Então esse truquinho aí nos rápidos, os árbitros já têm antídotos, né? Então, para a FIDE é muito importante que a programação prevista no folder seja cumprida. Tá? Bem, o artigo 7.5a é aquele que fala do jogador que moveu um peão para mais distante fileira, acionou o relógio, mas não substituiu o peão. Esse lance é ilegal, pessoal. E o peão só deverá ser substituído por uma dama. Isso é uma novidade da lei, tá? Jogador que fizer o truquinho do peão esquecido, ele vira só dama. E se ele não quiser colocar lá, o árbitro vai lá, coloca a dama, e se no caso afoga o rei adversário, vai ser um problema, porque vai afogar mesmo, né? Porque o árbitro é obrigado a colocar a dama na casa de promoção, tá? Qual é a ideia dessa alteração? É inibir prática de jogadores que costumam deixar o peão para ganhar tempo. Ele está muito apurado, então ele não coloca a peça promovida e, enquanto pensa, vê qual é a melhor peça para a promoção. O 7.5.b sofreu uma alteração. Antes, o jogador podia fazer um lance ilegal, 2 lances ilegais. No terceiro lance ilegal só, é que o jogador perdia a partida. Agora, de acordo com a nova lei, no segundo lance ilegal completado, né, antes era feito, né, agora é completado, quer dizer, lance feito e acionado o relógio, o árbitro deverá declarar perdida a partida pelo jogador. Tá? Anteriormente, era o terceiro lance ilegal. Isso aí vai dificultar um pouco, principalmente os torneios de pessoal na faixa de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Né? Agora, fica o lembrete que o árbitro só pode intervir no lance ilegal após feito o lance ilegal e acionado o relógio. Tá? Não é como na lei anterior que você podia intervir quando fosse efetuado o lance. Agora tem que estar completado. Se o árbitro fizer a intervenção, quando fizer o lance, antes de acionar o relógio, ele está cometendo uma capivarada arbitral. Né? O 9.3 é sobre as reivindicações de empate, em que o jogador anota o lance, né, e declara ao árbitro a intenção de fazer o lance. Né? Agora, esse lance está bem frisado que ele não pode ser mudado. Tá? Alguns jogadores mudavam o lance quando a reivindicação não era aceita. Então, com a nova redação, está bem claro que o lance anotado pelo jogador é o que tem que ser feito no tabuleiro caso o árbitro não aceite a reivindicação de empate. Tá? Ele vai ter de rezar no tabuleiro de qualquer maneira, né? Não tem como pedir para fazer um outro lance. O 9.5,
acrescentou essas palavrinhas aqui, ó. O jogador ou o árbitro deve parar o relógio, tá? O que acontecia é que muitos jogadores esqueciam de parar o relógio, não seguiam o ritual correto, e o árbitro também não ia lá, não fazia intervenção porque o jogador não parou o relógio, né? Então agora fica claro para o árbitro que ele, se o jogador não parou o relógio, ele tem de atender e ele tem de parar o relógio, tá? Se o jogador não fizer. Houve muita confusão quanto a isso, né, de jogadores que perdiam partida porque os árbitros se recusavam a intervir e o jogador acabava de perdendo uma partida porque ele ficava parado esperando o árbitro, estava apurado às vezes e caía a seta dele, né? O 9.5 também teve uma alteração. Antes, quando a reclamação era considerada incorreta, o árbitro adicionava 3 minutos. Agora, pela nova lei, ele adiciona só 2 minutos. Tá? Isso aí foi uma espécie de padronização, porque os árbitros estavam, na verdade, confundindo isso aí com um lance ilegal e estavam dando 2 minutos, né? E o comitê resolveu padronizar para facilitar a questão da arbitragem. O 9.6 é um artigo muito interessante, não havia previsão, mas se ocorrer, por exemplo, ou ambas hipóteses que são colocadas aqui abaixo, se uma mesma posição apareceu pelo menos por 5 lances consecutivos, efetuados alternadamente por cada jogador, ou qualquer série consecutiva de 75 lances tenham sido completados por ambos os jogadores, sem qualquer movimento de peão e captura, o árbitro pode decretar o empate. Vai lá e decreta o empate. Tá? Isso aí é uma novidade dessa lei de Tallinn. Tá? Por quê? Na reivindicação de empate, quando a posição aparece por 3 vezes, o jogador pode reivindicar empate. Mas se acontecer 5 vezes e o jogador não reivindicou, o árbitro pode parar o relógio e decretar um empate. É claro que ele tem de observar, lá, checar nas planilhas direito, para ver se realmente repetiu houve 5 lances consecutivos por cada jogador. Tá? Essa regra é boa porque evita aquelas repetições contínuas de posições e cheques intermináveis das partidas de jogadores que não querem empatar, querem ganhar dos outros, do adversário no tempo. Então nós temos essa manga aqui. Podemos ter esse as no colete, né? Para decretar empate no caso de repetição por 5 vezes. Principalmente cheques perpétuos, né? Vocês devem se lembrar do 10.2 que dava muito problema nas leis anteriores. Né? Pois bem, a FIT resolveu tirar o 10 e colocar num apêndice G. Tá? A ideia é incentivar o uso do relógio digital, tá? Que possivelmente vai entrar na próxima alteração da lei, eles devem retirar também o relógio analógico, a parte do relógio analógico da lei. E então, eles vão colocar também num apêndice, que pode ser até esse daqui, né?
Então agora o que acontece? Não existe mais 10.2, tá? Não existe mais 10.2, então nós vamos ver mais adiante o que vai acontecer com quem ativar esse apêndice G, que para o jogador reivindicar empate nos moldes do 10.2, só se o organizador ativar o apêndice G. Caso contrário, o jogador não pode reivindicar empate, caiu a seta, ou está caindo, o árbitro vai deixar cair a seta e ele vai perder. Se o adversário tiver material para dar mate, vai ganhar a partida. O pessoal vai ter de saber administrar o tempo. O 11.2 ele sofreu uma alteração. Parece engraçado, mas na lei anterior só definia ambiente de jogo, não definia área de jogo. E agora eles definem a área de jogo como o lugar onde as partidas de uma competição são disputadas. Era bem como a gente achava que seria a definição ideal para uma área de jogo, né? E acrescentaram também as questões de que só com permissão do árbitro, por exemplo, o jogador, na linha A, o jogador pode, uma vez de jogar, sair da sala de jogos, ou então, na linha B, o jogador pode abandonar o ambiente de torneio, caso tenha necessidade, mas com autorização do árbitro, né? Aí, no caso, ele vai mandar um outro árbitro e junto com esse jogador que quer, por exemplo, pegar um remédio que ele precisa. Agora, acrescentou uma linha C, que é a questão dos penetras, né? Pessoa que seja estranha ao ambiente de jogo e quer entrar, ter acesso à área de jogo. Só podem entrar com permissão do árbitro. Tá? Então é o checkmate nos penetras, né? A questão do celular, o celular continua proibido o celular, né? Agora foi elegida até a expressão sem a permissão do árbitro, né? Que constava aqui, fica proibido o jogador de portar celular ou outro equipamento eletrônico de comunicação no ambiente de jogo, né? Então, se o jogador trouxe tais equipamentos eletrônicos, ele deve perder a partida, tá? E o pior é que agora o jogador perde a partida até para um jogador que não tenha material para mate. O jogador adversário só tem o rei nu, ele vai ganhar a partida assim, como ganha lá no xadrez norte-americano, né? Agora, ocorre que essa regra rígida ela é aplicada em eventos mundiais e continentais, né? Nos outros torneios de menor relevância, que agora os eventos mundiais e continentais são considerados eventos de nível 1. E depois vocês têm os eventos de nível 2, 3 e 4, até chegar os IRTs, né? Que são feitos normalmente, né? Então, nesses torneios de menor relevância, onde não é possível o jogador deixar o celular fora da área de jogo, e não é factível recolher os celulares durante a rodada, o árbitro pode permitir que o jogador tenha o seu celular em sua bolsa. Mas isso tem que tomar muito cuidado, porque ele tem que estar desligado e o jogador não tem acesso a ele durante o andamento da rodada. Ele deve... O ideal é colocar o celular dentro de uma bolsa, né? Fechar a bolsa, manter a bolsa fechada, e se ele for ao banheiro, não leva
Ele não pode levar essa bolsa para o banheiro, né? Isso aí está numa orientação que consta do comunicado do CBX 43/2014. Tá? Então é importante frisar para os jogadores, para os organizadores, né, que tem que tomar cuidado com essa questão, porque a FIDE está muito preocupada com o cheating, né? Muitos jogadores estão colocando celulares amarrados em durex na perna, né, e vão ao banheiro e viram fera, né? O 11.3b é um artigo que fala sobre revista de jogador, tá? Não estava previsto no texto anterior, tá? Então, segundo o comitê, essa revista ela deve ser feita somente em competições de nível 1, de grande magnitude, né? Onde pode ser feita mesmo eficiência e rigor da que ocorre nos aeroportos, né? O 11.9 é outro artigo que não tinha previsão, tá? É sobre a questão do jogador ter direito a solicitar ao árbitro explicação sobre pontos específicos da lei, tá? Durante a partida, o árbitro pode responder, por exemplo, a perguntas do tipo: é legal capturar esse peão em passant? É ilegal rocar com a torre do rei? Isso o árbitro deve responder, tá? Mas não pode responder, por exemplo, já completei os 40 lances, o cara pode tentar usar o truquezinho, né? Devo capturar essa peça? Então aí você vai estar jogando pelo jogador, né? Está assessorando a ele, né? Então tem que tomar cuidado com essas questões de prestar explicações, tá? Tem que ser dúvidas que o jogador tenha, principalmente a garotada na faixa de 8, 9, 10 anos, é importante a gente esclarecer dúvidas, né? Elas têm dúvida de en passant, sobre a questão de se pode rocar. A questão de apelação, pessoal, o 10.2, como vocês sabem, já foi falado anteriormente, né? Que 10.2 saiu do corpo da lei, foi para o apêndice e não está sendo aplicado, né? Então, o 10.2 era o único caso que o árbitro tinha decisão que não era apelável, né? Em função disso, eles alteraram a regra de apelos. Então, agora, o jogador pode apelar de qualquer decisão do árbitro. Aumentou a nossa responsabilidade, tá? Mesmo que ele tenha assinado a planilha. Claro que existe aquela ressalva de haver uma disposição em contrário no regulamento técnico do torneio. Por exemplo, torneios de rápido, vocês não podem deixar que haja apelação, porque não vai acabar o torneio, né? E aqui, eles colocaram, mesmo que tenha assinado a planilha, porque alguns jogadores tinham receio de não poder apelar de decisões e criar um problema, embaraço à arbitragem, se recusando a assinar planilhas quando tinha confusões, né? Então ele ficava enrolando o ato e não assinava, mas agora ele é obrigado a assinar, porque mesmo que ele tenha assinado, ele pode apelar. Parece incrível, mas o artigo 12.2 agora é que colocou a questão do fair play. Não constava antes. E a FIDE é muito preocupada com o fair play, o problema dos jogadores que saem e abandonam a partida sem falar com o adversário, jogador que não cumprimenta o adversário.
O cumprimento ao adversário é obrigatório. Os jogadores têm que jogar e estar jogando com um adversário e não contra um inimigo, né? Então tem de haver o fair play. Além disso, o artigo 12 criou uma linha que fala sobre medidas especiais a respeito de jogadores deficientes e aos que necessitem de cuidados médicos, né? No caso de cuidados médicos, né, um jogador pode passar mal com a comida e de repente não conseguir jogar e a lei faculta agora que o árbitro para o relógio e chama um médico para verificar a situação do jogador, se ele pode continuar na partida ou não. Então, o legislador ele enfatiza que o árbitro deverá assegurar o fair play. O árbitro tem de lembrar aos jogadores a questão do fair play. E no caso de deficientes, tem uma série de deficientes físicos e jogadores cegos, tem uma série de diferenças para eles nos torneios, né? E os árbitros têm de ler essa regulamentação especial no site da FIDE quando tiver jogador deficiente jogando no torneio. O 12.4 cria uma possibilidade do árbitro designar assistentes para observar partidas quando vários jogadores estiverem a apuro de tempo. Às vezes você está sozinho lá, tem várias mesas com apuros de tempo, então você pode designar pessoas para ajudarem na arbitragem, né? Verificar a queda de seta. Tá? Então isso é uma possibilidade aberta quando o árbitro está sozinho, não tem condições de arbitrar direito em determinados momentos, né? Então, se por exemplo está havendo um problema de cheating, você pode pedir uma pessoa que ajude a verificar, por exemplo, se o sujeito estava, em vez de você se deslocar lá para o banheiro, você pede uma pessoa de sua confiança que verifique essa questão de se está havendo um cheating, uma possibilidade de cheating, né? Então o árbitro pode se valer dessa prerrogativa para resolver certos impasses, tá? O 12.9 é o famoso antigo 13.4, tá? É o saquinho de maldades do árbitro, né? Ele tem uma novidade, que é a multa que o jogador pode ser multado, tá? Evidentemente, só se pode